Na atividade 3, nos diz que hoje, 2021, João tem o quádruplo da idade de Carlos e o dobro da idade de José. Daqui a 20 anos, em 2041, João terá o dobro da idade de Carlos e uma vez e meia a idade de José. Então, a idade de Carlos em 2041 será. Pessoal, organizar informações é o passo principal para uma atividade desse jeito. Porque a primeira informação que ela nos coloca aqui é que João tem o quádruplo da idade de Carlos. Então, se a idade de Carlos é a base do cálculo, porque o quádruplo de alguma coisa, essa alguma coisa é o quê? A idade do Carlos. Então, eu começo definindo um valor, uma letra para essa idade do Carlos. Então, eu coloquei que a idade do Carlos é igual a x e o João, como ele tem o quádruplo da idade do Carlos, eu defini como 4x. A partir daí, todas as expressões algébricas que vocês utilizarem para representar uma determinada situação, elas têm que ser pautadas em uma determinada variável. Se você for falar de outra pessoa, você coloca uma outra variável, que é o nosso caso aqui agora. Ele fala que o João tem o quádruplo da idade do Carlos e o dobro da idade do José. Como nós não podemos afirmar que a idade do Carlos e do José é a mesma, o que eu faço com a idade do José? Eu escolho uma outra letra. Então eu escolhi Y. Eu poderia fazer com base no X? Poderia. Ficaria fazendo direto aqui já a conta, mas para ficar mais tranquilo, mais didático para vocês, vamos escolher uma outra situação. José seria aqui igual a 2y. João teria duas vezes a idade de José. A partir daí vem a informação que se passa 20 anos. Então, 20 anos depois, o Carlos ele vai ter a idade que ele tinha anteriormente, mais 20 anos. E 20 anos depois, ele nos diz que o João, ao invés de ter o quádruplo, ele vai ter o dobro da idade do Carlos. Então, a idade do Carlos, 20 anos depois, é x mais 20 e não x. Eu estou dando uma ênfase nisso, que foi um ponto onde muitas pessoas confundiram e acabaram errando. Então, 20 anos depois, eu não tenho que pegar como base o x, mas eu tenho que pegar como base o x mais 20, que é a idade do Carlos naquela época. Então, o João vai ter duas vezes a idade do Carlos, que é x mais 20. A partir daí, eu posso fazer a seguinte relação, que 4 vezes a idade do Carlos, né, mais 20 anos, ou seja, 4 vezes a idade do Carlos, que é a idade no caso do João, mais 20 anos é igual a 2 vezes a idade do Carlos, mais 20 anos. Porque antes de eu afirmar, eu poderia falar que é o quádruplo, porque não tinha passado os 20 anos. Depois de 20 anos, quando eu for considerar a idade do Carlos, a primeira idade, que é x, que é essa parte, eu tenho que acrescentar os 20 anos aqui. Substituindo isso pelas expressões que nós encontramos, nós teríamos o 4x mais 20 anos, que é o tempo que passou, então 4x mais 20 anos, resulta em 2x, em 2 vezes x mais 20, que é 2 vezes a idade do Carlos. A partir daqui, nós temos uma equação válida, e resolvendo essa equação, simplificando, eu tenho 2x mais 40, porque 2 vezes 20 é 40, 4x menos 2x, o 2x estava positivo, passa para lá negativo, ou seja, eu subtraio 2x de ambos os lados, e aí eu vou ter 4x. Temos 4x menos 2x, que é igual a 40 menos 20. Então, 4x menos 2x, 2x, igual a 40 menos 20. Nessa subtração aqui, caso vocês não lembrem, temos o coeficiente e a parte literal. Toda vez que eu vou subtrair um termo desse, eu conservo a nossa parte literal, que é a letra. Eu conservo x e subtraio só os coeficientes, 4 menos 2. Na subtração, na soma, os termos, a parte literal, ela tem que ser igual. Se ela não for igual, eu não posso somar. Se fosse x ao quadrado, eu não poderia somar. Como
não, como eles possuem aqui o mesmo termo, eu posso subtrair. O 2x igual a 20, o 2 estava multiplicando, passa dividindo, ou seja, eu divido por 2 de ambos os lados, e aí já resulta nessa etapa mais rápida, e encontro o x igual a 10. Após eu encontrar o x igual a 10, ainda não temos a nossa resposta, porque ele pergunta a idade do Carlos em 2041. A idade do Carlos é 10, 20 anos atrás, ou seja, hoje, nesse ano de 2021, ela é x. Ela é x. E como ele tinha x, né, como o representante da sua idade, 20 anos depois, eu posso falar que essa idade seria x mais 20. Se eu encontrei que o valor de x é igual a 10, 20 anos depois eu posso falar que é 30, porque 10 mais 20, 30. Então é a nossa opção D.